Bom, Débora Alfano, Fábio, França, ouvinte querido, ouvinte querida, faz tempo que se usa na política a expressão, o termo cristianização, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Cristianização tem a ver com Cristiano Machado, que foi candidato a presidente em 1950 pelo PSD. Então, desde a década de 50, ter passado a eleição de 50, se usa o termo cristianização para falar no abandono. Aquela eleição de 1950 foi a volta de Getúlio Vargas. Ele foi reeleito, né? Foi eleito presidente da República e sucedendo o Eurico Gaspar Dutra. Naquele tempo era um turno só, e o presidente e o vice eram eleitos em chapas separadas. Em um turno, o Vargas teve 49% dos votos, Cristiano Machado até que foi bem, teve 21% dos votos, mas ele foi indicado pelo PSD, o partido dele. Aí ele veio a ter o nome confirmado na Convenção Nacional. Então, vamos lá, Cristiano Machado, uhul, vamos lá! Só que o PSD nunca entrou na campanha do Cristiano Machado. E a ala dominante do partido, na verdade, apoiou Getúlio. Eram 4 candidatos, o Cristiano Machado era um deles. Então, a partir daquele momento, aconteceu primeiro no PSD daquele tempo, a gente vê isso acontecendo em tudo que é eleição. Toda eleição tem o candidato cristianizado, o candidato abandonado, o candidato ignorado, né? O sujeito vai num evento, o pessoal bate palma. Eu me lembro da eleição de 2006, e olha que o Geraldo Alckmin foi para o segundo turno, mas ele chegava de táxi nos eventos e dizia, não, eu não gosto de ter estrutura, não gostava de ter voto, porque estava difícil a eleição. Ele teve menos voto no segundo turno do que teve no primeiro turno. Não vamos nem falar em 2018, né? Não é que ele foi abandonado, cada um foi cuidar de si. Esse daí não vai dar muito certo. Mas foi até o final, Disputou, perdeu, mas foi até o final. Aí sim, cristianização. Você teve cristianização com Ulisses Guimarães em 1989, várias. E eleição estadual tem, eleição para prefeito tem, cristianização, o abandono, né? O que a gente está vendo agora é um fenômeno que é a dorianização. Que a gente não sabe muito bem o que é. A dorianização, a gente sabe que tem a ver com Dória, como cristianização tem a ver com Cristiano Machado, mas a gente não sabe se a dorianização vai ser um sinônimo de cristianização, ou seja, se o candidato, apesar de tudo, vai até o fim, e se o candidato, apesar de ir até o fim, vai ser abandonado, ou se dorianização vai ser uma nova definição, um novo termo do vocabulário político, que é alguém que, de tanta vontade de ir em frente, confrontou tanta gente, que quando veio a volta, o retorno, não é que ele foi abandonado, foi obrigado a cair fora. Aí não aconteceu isso com o Cristiano Machado. Cristiano Machado, cristianização, foi até o fim, perdeu, abandonado. Então a gente não sabe se dorianização é o fenômeno de quem vai até o fim e vai ser abandonado, ou se dorianização é o fenômeno, um termo, que define aquele que de tanta pressão vai acabar caindo fora, porque tanta pressão fez para seguir adiante. E com isso criou confrontos e frentes de combate e pouca costura e muita marretada. Claro que o Dória gostaria que dorianização fosse o processo de repetição do que ele fez na eleição para prefeito, em 2016, na eleição para governadores de 2018, que ele usa como exemplo. Poxa vida, eu na eleição de 2016 caí no primeiro turno. Sim, mas os candidatos eram a Marta Suplicy, o Celso Russomano e o Haddad. Aí, na comparação, as pessoas preferiram ele era novidade, apoiado por um padrinho que tinha bom recall, boa memória, que era o Geraldo Alckmin. Ele disse, mas eu repeti em 18, pô. Tudo bem, mas foi contra o Márcio França e o Paulo Scaff. Funcionou. Na comparação, funcionou. E tinha o Bolsonaro, que ele grudou no Bolsonaro, fez o Bolsodória.
saiu da eleição de 2016 com uma grande novidade da política nacional, saiu da eleição de 2018 com fama de traíra. Ele sabe disso. Ele acha que é injusta a fama, mas ele saiu com fama de traíra. Grudou no Bolsonaro. Aí, vamos tentar de novo. A turma olhou e falou, mas peraí, não estamos gostando desse desenho. E aí vem uma coisa curiosa. E só vale a pena falar do João Dória porque nós estamos falando do PSDB. O PSDB que surgiu do mesmo jeito que o Dória surgiu. O Dória surgiu como uma novidade na política brasileira. O PSDB surgiu como uma novidade na política brasileira. O PSDB resolveu se afastar do MDB, que tinha uma série de vícios, dos quais o PSDB tinha asco. Não, vamos criar uma coisa diferente. Aí criou um grupo e fez uma coisa diferente. Então o PSDB foi uma novidade. E foi o partido que, depois de criado, chegou mais rápido na presidência da República. Chegou rapidinho. Tanto que chegou à presidência da República na eleição de 1994. Eu tenho dúvidas. Quando alguém diz que o PSDB ganhou a eleição de 94, costumo dizer que quem ganhou a eleição de 1994 foi o ministro da Fazenda. É como se o Paulo Guedes agora tivesse estabilizado a economia e virasse candidato. Grande chance teria de se eleger no primeiro turno, como aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso. Então, o Fernando Henrique Cardoso, o ministro Fernando Henrique Cardoso, se elegeu presidente da República. Não foi uma aprovação aos métodos, modalidades, ideias tucanas, que ninguém sabe muito bem quais são. Ninguém sabe muito bem o que é ser um ser tucano. Ser um ser tucano pode ser alguém que apoia o Bolsonaro. Ser um ser tucano pode ser alguém que apoia o Lula. Ser um ser tucano pode ser alguém que defenda a candidatura própria. Ser um ser tucano pode ser alguém que defenda o Dória ou o anti-Dória. Um partido que tem Aécio Neves. Não expulsou o Aécio Neves. Um partido que literalmente leva ao pé da letra o P de partido, fatiado, quebrado, esfacelado. Pois esse partido, que é a grande novidade, está aí. Talvez um grande objeto de estudo para ver como uma coleção de intelectuais, de lideranças extraordinárias pode terminar do jeito que está terminando. Que se o PSDB quiser continuar a sua história, vai ter que se reinventar, porque está completamente esfacelado e só faz sentido, portanto, falar do João Dória, porque a grande novidade da política de 2016 se entrou na grande novidade da política do final dos anos 80 e estão os dois abraçados num momento patético do partido e patético do João Dória. Ele fazendo cartinha aberta, se fiando na justiça, nos seus direitos. Eu tenho meus direitos para ser candidato a presidente da República. Não é fila de gente na casa dele falando, queremos segui-lo. Não, é ele falando, me sigam. Aí o cara fala, não quero. Tem que seguir, porque a lei a prévia tem que seguir. Aí ele fez uma ameaça. No último dia em que ele tinha para se desincompatibilizar, ele ameaçou não se desincompatibilizar. Não vou sair daqui. Aí ia ferrar a chance do vice-governador de ser governador, entregar o estado governado há 20 e tantos anos pelo PSDB, seja lá para que partido, mas não ia ser para Tucano. Aí o Bruno Araújo, presidente do partido, fez uma carta lá, olha, a quem interessar possa, Dória, viva você, viva eu, viva o Chico Barrigudo, você é o nosso candidato e tal. Então eu vou sair. Aí saiu. Aí no dia seguinte já estava o Bruno Araújo dizendo, olha, não é bem assim, hein? A carta a prévia Aí o PSDB conversando com o MDB, de novo, né? Para tentar estabelecer as bases de uma aliança, de uma candidatura única. E essa guerra mostra a que ponto
pode chegar àquilo que já foi a novidade da política, né? O que o partido está oferecendo de discussão madura, né? Eu digo assim, cadê a ideia do partido para a saúde, para a educação, para a segurança pública, atribuições do Estado, carga tributária, burocracia, investimento em infraestrutura? Estou falando de algumas coisas aqui, né? Puxando pela memória, mas o PSDB está pensando só em chegar lá. Como é que a gente faz para entrar? Como é que a gente faz para entrar? O que eles representam? O João Dória deu uma entrevista quando saiu dizendo, olha, não vai ter cristianização. E o candidato que vencer as prévias do PSDB, naturalmente, ele usou a expressão, naturalmente será o candidato à terceira via. Olha só o que é o naturalmente que a gente está vendo. E olha só o que é não ter cristianização. Nós estamos conhecendo, como eu falei, a dorianização. Tudo bem, o PSDB nunca foi uma unanimidade, mas eles se entendiam de alguma maneira por um objetivo comum. Virou um balaio de gato, virou um amontoado de gente, um largado, um troço feio. E que moral tem um partido desse para ficar falando da decisão do Geraldo Alckmin de colar no Lula? Porque ali tem um projeto, E da decisão do Bolsonaro da reeleição, ali tem um projeto. Então, quando falo que a sociedade está perdida nessa polarização, que não quer a polarização, por enquanto, o que a gente vê é um projeto de esquerda, onde o Lula está lá tocando do jeito dele, falando as bobagens dele e tal. Tem o projeto do Bolsonaro, onde ele está tocando do jeito dele, falando as bobagens dele, mas os dois têm uma visão clara de antagonismo de um contra o outro. E esse fica peripateticamente tentando escavar ou cavar uma posição. Qual é a diferença entre o Dória e o Ciro, sabe? O Ciro, perdido, se eu sou daqui, se eu sou de lá. Eu não sei se eu sou anti-Lula ou se eu sou anti-Bolsonaro. Eu não sei se eu sou de esquerda ou se eu sou de centro, né? E o Dória é a mesma coisa. O Dória fez um elogio ao Lula. Aí o Ciro também faz um elogio ao Lula. Aí os dois fazem elogio ao Lula, mas ao mesmo tempo batem no Lula. Não, é que a política é assim mesmo, é dialético. Não, dialético não, é dia sim, dia não, né? Dia é isso. Então, a gente vai observar nos próximos dias uma solução para esse problema. Como eu falei, dorianização, o Dória quer que seja a vitória de um candidato que vira presidente em condições adversas, mostrando para tudo e para todos que ele, de novo, revelou ser um vencedor. É isso que é dorianização para o Dória. O que está mais provável é que dorianização não seja sinônimo de cristianização e que dorianização seja o sinônimo de uma interrupção de candidatura. Tem um cheiro no ar de interrupção de candidatura. Pode ser que a gente veja uma evolução diferente, mas tem um cheiro no ar muito estranho. Há muito não se vê um partido tão incomodado com a escolha que fez e defendida com unhas e dentes, porque não mostra que o partido apoia a democracia, faz prévia para depois fazer essa palhaçada que nós estamos vendo, esse circo, né? Essa exposição das entranhas e das fragilidades de um partido que um dia governou o Brasil. Não dá para acreditar que esse circo mambembe que se tornou o PSDB um dia pode ter tido musculatura. É de se perguntar, vocês querem disputar a presidência da República, né? Mas com que estrutura, né? Com que vigor, com que unidade, para fazer o quê, né? Vamos aguardar para ver o que dorianização representa, porque a gente vai saber disso nos próximos dias.